Eu hoje queria começar só relembrando um pouco do que a gente viu na última aula, bem a parte assim que foi do Google Forms, bem aquela parte assim, mais, como é que eu posso dizer? Boa noite. Boa noite. Eu queria só relembrar um pouco, assim, fazer uma recapitulação bem rápida aqui sobre o Google Forms, porque hoje a gente vai continuar nele, e às vezes pode ser que ficou alguma coisa para trás. Então, assim, vai ser bem um relembre mesmo, que isso aqui é só passando aqui, para a gente poder acessar o Google Forms, que é uma das partes mais importantes. A gente vai nesses três pontos aqui e vai clica no formulários, ou a gente também pode colocar, pesquisar no Google do Google Forms. Aqui hoje vai ser assim, bem só essa primeira parte inicial vai ser mais um relembre assim da última aula, porque tem bastante tempo, né? Semana passada eu esqueci que foi feriado. Então eu vou passar aqui só para a gente poder relembrar. Aqui a gente pode escolher um formulário em branco. E o que eu queria comentar com vocês mesmo, só relembrando, que são as funções iniciais, que é o título que a gente pode tanto adicionar aqui em cima, nessa parte de cima, no canto superior esquerdo, quanto em cima aqui do Google Forms. Aqui a descrição, que a gente também pode colocar uma descrição, mas é opcional essa descrição. Essa parte aqui que tem o tema, a gente pode, se caso o áudio ficar ruim também, vocês me falam, por favor. Aqui a gente tem o tema, que clicando nessa aquarela, a gente pode colocar, escolher a cor do tema e uma imagem no cabeçalho. E aqui para poder visualizar. Aí aqui para compartilhar, mas isso é bem. Tô passando um pouco mais rápido, porque essa parte aqui é mais que a gente já viu, é só para relembrar mesmo, que essa parte aqui que é a mais importante que vai ser da aula de hoje, que é como adicionar perguntas. E a gente clica nesse mais aqui, a gente adiciona uma nova pergunta. Aqui, se a gente clicar nesse símbolo, a gente pode adicionar importar pergunta de outro questionário, aí eu escolho qual questionário eu quero, qual forms, né? E aí eu escolho a pergunta que eu quero que ele vai vir para esse novo questionário. Aqui, nesse próximo símbolo aqui, eu coloco o título e uma descrição, por exemplo, se eu quiser separar parte 2, por exemplo, ou a matéria 1 ou a matéria 2, eu colocar a matéria 1 e as perguntas, a matéria 2 e as perguntas, eu tenho esse artifício aqui. Eu posso também adicionar uma imagem, né, nesse próximo link aqui. E eu também posso adicionar, nesse outro link aqui, a gente pode adicionar um vídeo do YouTube. E o mais legal aqui também é que eu posso clicar aqui e fazer uma quebra de sessão. A quebra de sessão é quando eu quero fazer uma página sobre um assunto e aí vai ter no próximo, a pessoa clica em próximo, vai ter a próxima página sobre o outro assunto. É uma quebra mesmo que acontece na página. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Aqui. Oi? Tá tranquilo. Aí agora, de fato, a gente já começa a entrar na aula de hoje. Eu só quis relembrar para poder dar uma refrescada na memória. Aqui, de fato, assim, que é uma das partes mais importantes, né? Que é como adicionar as perguntas no Google Forms. Eu vou mostrar para vocês todos os tipos de perguntas que a gente pode ter. E essa, de fato, é a parte mais importante aí, né? O do resto era mais um introdutório e hoje eu relembrei as partes mais importantes. Mas essa, de fato, aqui realmente que é a parte do Google Forms. A primeira coisa que a gente faz quando a gente adiciona uma pergunta, clica naquele mais aqui que aparece desse lado, é que a gente tem uma pergunta de múltipla escolha.
ela sempre vem assim, é um padrão. Ela vem em múltipla escolha. Então, assim, para eu poder escolher qual eu quero, porque vai depender muito, por exemplo, se eu quero uma pergunta vamos supor, de tabela, seria como se fosse uma tabela, se eu quero uma pergunta de texto, então vai depender muito do meu tipo de pergunta. Aí, para poder mudar, eu clico desse triângulo para baixo aqui, que eu vou ter todos esses tipos de perguntas aqui. E aí eu vou escolher qual que vai ser mais viável para aquele tipo. Por exemplo, aqui, aí o primeiro eu tenho um texto de resposta curta. Esse texto, a gente tem uma linha no máximo e é para perguntas, para respostas abertas. Aí aqui a gente clica naquele botãozinho aqui e a gente escolhe resposta curta. Nesse triângulo para baixo, a gente escolhe resposta curta, lembrando que ela é no máximo uma linha. Aí aqui a gente eu só coloquei o tipo como aparece, que aqui ele muda, né? Qual o tipo de resposta. E aqui a gente pode colocar a pergunta. Aqui vem título e a gente coloca a pergunta. A gente escreve a pergunta aqui. Por exemplo, eu coloquei qual o seu nome completo. E aqui a gente coloca a pergunta. Aqui é uma coisa muito interessante que eu queria mostrar para vocês. Se a gente marcar nessa parte de baixo aqui como obrigatório, essa pergunta, ela torna-se obrigatória e a pessoa ela não consegue enviar o formulário enquanto ela não responder. Isso é muito interessante para provas, para questionários, né? Para, por exemplo, assim, uma atividade, porque às vezes a pessoa ela não quer responder, aí ela não consegue enviar o formulário. Se, se isso aqui tiver marcado, a pessoa não consegue enviar o formulário, porque ela tem que responder a todas as questões. Nós também temos o parágrafo, que é um outro tipo de pergunta. O parágrafo tem a mesma função da resposta, só que aqui ele é diferente por uma coisa que só ele pode ter uma resposta maior. Ele tem a mesma função da resposta curta, mas a diferença é que a resposta curta ela é uma resposta, assim, no máximo uma linha, e o parágrafo a pessoa já pode escrever bastante coisa aí. Então, depende muito do tipo de pergunta que vai ser feita. Nós temos também, aqui de fato já aparece primeiro, né, que é de múltipla escolha. Aqui é uma forma de visualização da múltipla escolha, como ela fica, né? Aqui é de resposta curta e aqui é de resposta de parágrafo. Como as pessoas eles recebem o formulário, né? A visualização aqui. A de múltipla escolha, ela é aquela pergunta que a pessoa tem a opção de escolher só uma opção. Ficou meio estranho, mas assim, é múltipla escolha mesmo. A gente só tem uma alternativa correta, assim, uma alternativa que a pessoa pode escolher. Aí, para a gente poder sempre adicionar, a gente clica em adicionar opção e vai escrevendo. Aí, por exemplo, se eu quiser colocar outro, por exemplo, eu coloquei aqui qual cidade você mora. Aí, por exemplo, seria Lafayette, Congonhas, Ouro Branco, e eu posso adicionar outro, porque pode ter outras pessoas que moram em outras cidades. Aí eu coloco o outro, automaticamente já aparece o outro aqui. A pessoa só tem uma alternativa de escolha. E para poder, essa aqui é a visualização da múltipla escolha. E para poder excluir alguma alternativa, é só clicar nesse X que aparece. A caixa de seleção. Assim, se vocês verem, é muito parecido um com o outro, muda algumas coisas. A caixa de seleção ela é parecida com a de múltipla escolha, mas a única diferença é que aqui a gente coloca, as pessoas podem escolher mais de uma opção. Então, por exemplo, aqui eu já coloquei, vocês podem ver aqui que aparecem círculos, né, de múltipla escolha. A forma aqui para a pessoa marcar aparece círculos, porque aí eu tenho só uma opção. E de caixa de seleção, eu posso marcar, aparece o quadrado, eu posso marcar quantas opções eu quiser. A lista suspensa, elas ficam em quadrado, que ao ser clicado ele aparece. Tem uma pessoa pedindo para entrar.
Aqui ela aparece assim, bem parecido, né, com a de múltipla escolha, só que a única diferença é que ela aparece assim, opção um, 2, opção tal, ela é bem parecida. Aqui a gente pode fazer também o upload de arquivo, é, como uma resposta, só que aqui a gente tem que clicar em continuar, para deixar com que os participantes, né, as pessoas que vão responder o formulário, eles possam fazer anexar, né, colocar esse arquivo. E aqui, quando a gente escolhe o upload de arquivo, a gente tem que permitir apenas tipo específico, aí eu posso escolher entre PDF, imagem, apresentação, que seria o PowerPoint, e aí eu posso escolher qual tipo de arquivo eu quero. Eu também posso escolher o número máximo de arquivos, quantos arquivos no máximo a pessoa pode colocar, e qual é o tamanho do arquivo também eu tenho essa opção. Aqui é só mostrando que eu tenho essas opções. Eu também tenho escala linear, que essa é muito utilizada para a gente poder, basicamente, assim, por exemplo, deu uma avaliação para esse curso, e aí a pessoa pode escolher entre 0 a 5, 0 a 10, o que acha viável, porque aqui, clicando nesses triângulos, a gente pode colocar até o número que quiser. E uma coisa muito interessante é que a gente pode colocar tipo um marcador, que o marcador, por exemplo, se eu considerar, por exemplo, a pergunta, qual é a sua avaliação para o curso? Um seria baixa, ruim, e 5 seria ótima, por exemplo. Então, eu tenho essa opção também de guiar a pessoa que irá responder o formulário. Igual aqui eu coloquei pouco e muito. A grade de múltipla escolha, ela é bem a opção, assim, aqui é a visualização da escala linear, e aqui eu não mostrei para vocês, mas tem também a visualização aqui do arquivo, quando eu quero só um arquivo. Aqui de grade de múltipla escolha, a gente fica. Essa aqui é a visualização, assim, a visualização dela é dessa forma, assim. Aqui a gente tem a opção da pessoa selecionar, fazer como se fosse uma tabela, em que eu vou cruzar a linha com a coluna. Aqui, por exemplo, eu tenho as linhas e as colunas, aí eu posso acrescentar quantas eu quiser, e para poder colocar, a gente dá 2 cliques em adicionar linha, escreve, depois eu dou 2 cliques em adicionar coluna e eu escrevo. Então, assim, é bem tranquilo. E para poder, eu posso também clicar em exigir uma única resposta em cada linha. E aqui o que eu queria falar com vocês é que basicamente, a gente uma tabela mesmo, né? A gente mescla a linha com a coluna, por exemplo, no Classroom, nessa pergunta. Quando você entendeu de cada plataforma, por exemplo, do Classroom, eu coloco que eu entendi muito. Do Drive, por exemplo, eu não entendi nada. Então, assim, a gente tem seria mais ou menos a pergunta aqui, e aí a gente escolhe qual alternativa é mais viável dentro dessa pergunta aqui que está na linha. Não sei se ficou muito claro. Aqui a gente tem a grade de caixa de seleção, é bem parecida a, com essa aqui, de grade de múltipla escolha. Então, assim, quase tudo tem uma coisa muito que parece com a outra, mas varia um pouco, porque essa aqui, a única diferença é que essa aqui a gente obrigatoriamente ter uma resposta somente, e a grade de seleção, ela tem a mesma opção a gente vai adicionando linha aqui, por exemplo, tem a 1, a gente escreve, aí clica, dá 2 cliques, escreve na 2, e a coluna é a mesma coisa. A única diferença aqui é que a gente tem esse tipo de visualização, e a única diferença é que a gente pode marcar, por exemplo, do Google Agenda. Por exemplo, essa pergunta. Para que você precisa saber para mexer nas plataformas Google, por exemplo. No Google Agenda eu coloco a vida pessoal e os alunos. Então, assim, eu posso marcar mais de uma opção. Essa é a diferença.
Aqui uma outra coisa interessante é a data, que a gente também pode colocar uma pergunta para responder com uma data. Eu praticamente nunca utilizei essa opção, mas eu quis trazer para vocês aqui, mas acredito que não quase ninguém use. E também a gente tem a opção de horário, também eu quis trazer para mostrar para vocês, mas realmente também eu acho que não é muito utilizado. E aqui na opção de horário, a gente pode escolher o horário ou a duração. Aqui eu trouxe para vocês só a visualização da data e do e da data e da hora. E aqui uma parte interessante é que se eu quiser colocar imagem dentro de uma pergunta, eu clico nesse símbolo aqui. Se eu quiser duplicar a pergunta, eu clico nesse símbolo que tem esse quadrado aqui, parece dois quadrados. E para remover, eu clico nessa lixeira. Agora, de fato, depois que a gente fez todo aquele formulário, a gente manda para as pessoas. E aí, de fato, a gente tem as respostas. Para visualizar essas respostas, por exemplo, para visualizar uma resposta de uma prova, alguma resposta, a gente clica aqui em respostas e aqui vai aparecer o número. Esse aqui é um número que eu criei porque eu estava só utilizando mesmo de base. Aqui a gente tem o resumo, que vai aparecer todas as respostas, tudo que todo mundo respondeu. Aqui tem as perguntas. E individual, a gente tem as respostas, que a gente pode ver a resposta individual de cada pessoa. Aqui a gente tem os gráficos, eu vou mostrar para vocês depois, a gente tem os gráficos, aqui é só para copiar eles, que a gente tem essa ferramenta. Aqui, por exemplo, a gente vê, clicando em pergunta, a gente vê a pergunta e vê as respostas daquela pergunta. E para poder ir na resposta individual, a gente passa em cada uma delas. Então, eu quero ver, fazer uma análise da resposta da terceira pessoa. E aí a gente coloca o 3 aqui, por exemplo, e a gente tem todas as respostas daquela pessoa. Aqui eu vejo por pergunta, e aqui eu vejo tudo. No resumo eu vejo tudo, e aqui na pergunta eu vejo por pergunta. Aqui, se eu quiser imprimir, eu posso imprimir. Aqui, nessa lixeira, eu sempre excluo. Eu posso também criar uma planilha a partir das minhas respostas, às vezes para fazer alguma análise, para saber algum resultado. Eu clico nesse símbolo aqui, e ela vai para uma planilha do Excel, que fica salvo no Drive. E aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de respostas que a gente pode ter. Por exemplo, respostas em tipo de gráfico. Aqui também em tipo de gráfico. Essa, por exemplo, é de data, de hora. Alguns tipos de respostas que a gente pode ter. E, assim, essa aula eu fiz ela de forma mais curta, porque tem o do Jamboard. Eu vou passar um pouco, assim, bem introdutório para vocês, porque eu acho uma ferramenta muito interessante. E aí, mas aí qualquer coisa, assim, fica um pouco cansativo, que fica bastante coisa, mas se for o caso, vocês podem ir me interrompendo aí. O Jamboard eu acho uma ferramenta muito legal. Eu não sei se todo mundo conhece aí. O Jamboard, eu não sei se todo mundo conhece, mas ele é um quadro virtual. É como se fosse um quadro negro de giz, né? Agora tem muitos de canetinha, mas ele é um quadro, é como se ele fosse um quadro virtual. E ele pode deixar, por exemplo, nessas aulas ainda. Agora já está com um pouco de previsão de voltar, né? Mas nas aulas online ele pode deixar as aulas mais interativas, ele pode ser compartilhado com os alunos, então assim, ele pode ser compartilhado e aí os professores eles podem pedir os alunos para fazer dentro daquele mesmo Jamboard. Então é bem legal aí. É como se fosse um quadro negro mesmo, só que de maneira virtual. Aqui para acessar o Jamboard é de maneira bem assim, todas as plataformas Google. É bem recorrente, né? Que aqui nós temos os 3 pontos.
E aí vai abrir toda uma tela onde a gente tem as plataformas Google, a gente clica no Jamboard, ou também a gente pode escrever aqui no Google e clicar nesse site aqui. A gente pode abrir o Jamboard pelo Google Meet, pelo Drive. Assim, eu não coloquei porque senão ia ficar uma aula muito longa, mas a gente tem essas opções, eu já mostrei para vocês, então assim, qualquer coisa você pode me perguntar, pode mandar mensagem, que a gente tem essas opções também. Aqui, como função básica do Jamboard, essa aqui é a tela inicial do Jamboard. Como a função mais importante, assim, que eu trouxe, é para poder adicionar, criar um novo Jamboard. A gente clica nesse mais aqui na tela de baixo, a gente cria esse novo Jamboard. Aí aqui, depois que a gente cria ele vai aparecer nessa tela aqui. E nessa tela inicial, a gente clica nos três pontos, a gente tem a opção de renomear, ou seja, mudar o nome desse Jamboard, fazer download como PDF, então se eu quiser, por exemplo, fazer uma resolução de uma questão e depois fazer o download para poder mandar para os alunos, baixar esse arquivo eu posso também, e eu posso remover. Aí, se eu clicar em renomear, ele vai aparecer aqui o nome, e aí eu clico no novo nome, clico em OK depois. Aí aqui antes, depois, mostrando para vocês. Em remover, eu tenho que dar o OK e ele vai para a lixeira do Drive. Como eu tinha mostrado para vocês na aula do Drive, ele vai para a lixeira e na aula do Drive a gente exclui diretamente lá. E aqui, mostrando como fazer download de PDF, a gente só dá o OK. Agora, de fato, é a tela do Jamboard, onde a gente pode desenhar, pode escrever, pode resolver uma questão, que é a parte mais interessante mesmo. Dessa aqui tem algumas outras funções, mas nada muito assim, muito relevante. De fato, o mais relevante é como criar um novo Jamboard. Aqui é a tela inicial do Jamboard, né? Aqui realmente é o quadro onde a gente consegue escrever, desenhar, usar o círculo, pode variar aí. Para poder escrever, a gente clica nessa primeira ferramenta aqui. Essa ferramenta é a ferramenta, digamos assim, de caneta. Eu também não conhecia, mas assim, a gente tem a opção de caneta, marcador, marca-texto e de pincel. Eles têm algumas diferenças e aqui tem as cores que estão disponíveis. Aqui eu trouxe para vocês só para poderem ver, assim, mais ilustrativo, né, de forma ilustrativa, como que é a caneta, o marcador, o marca-texto e o pincel. Minha letra ficou bem feia aqui, porque, nossa, escrever nesse negócio é horrível, mas assim, eu trouxe para ilustrar para vocês aqui. Se eu clicar nesse símbolo, eu vou apagar o que está escrito aqui. Então, por exemplo, se eu tiver errado, eu posso apagar. Aqui, clicando nesse símbolo aqui embaixo, eu tenho uma nota autoadesiva, por exemplo, como se fosse um lembrete mesmo. Nesse caso aqui, a gente tem as opções de cores ou branco, esse último aqui, ele fica sem cor. E aí eu escolho a cor, eu escrevo e clico em salvar. Quando eu coloco a primeira nota, continua essa página aqui. Então é interessante clicar em cancelar para ela poder sumir. E aqui a gente tem a nota. Se eu clicar com ele, vai aparecer esse negócio que fica assim, ó, que esses círculos aqui. Aí eu tenho a opção de girar essa nota, eu tenho a opção de aumentar, eu tenho a opção de esticar essa nota, por exemplo, que ela tá maior. Então, assim, é só dar um clique que vai aparecer esse símbolo aqui, ó, tipo de rotação, assim. Se eu clicar nos três símbolos, eu tenho a opção de editar a nota, duplicar ou excluir. Se eu clicar em editar, eu posso, por exemplo, escolher mudar a cor, mudar o meu texto, e depois eu clico em salvar. Igual aqui, eu tinha clicado no amarelo, ela se transformou em amarelo. Se eu clicar em duplicar, essa nota ela duplica, e se eu clicar em remover, essa nota ela é removida.
Aqui também a gente tem que a nota, ela pode ser, quando aparece símbolo, é como se fosse num PowerPoint mesmo, aquele símbolo de, eu posso mostrar para vocês, tipo de uma estrela, a gente pode arrastar também ela para qualquer lugar, para poder, só clicando nesse símbolo, a gente pode adicionar foto, e aí é bem parecido com o Google Drive, com o Google Classroom, que eu já mostrei para vocês, como que adiciona. Aqui, uma coisa interessante, mas que eu achei assim, que deveria ter outras formas geométricas, eu achei um pouco chato isso, é o círculo, que se eu clicar nesse símbolo aqui de redondo aqui, eu tenho o círculo e um ponto de atenção, assim que eu trouxe só para vocês, é que isso aqui muda, né, dessa parte que eu tenho a definir plano de fundo, isso muda para isso aqui, é como se fosse da caneta, que a gente pode escolher qual vai ser a borda e qual vai ser o preenchimento dele. Aí, clicando aqui no primeiro símbolo, a gente tem a borda, clicando no segundo, a gente tem o preenchimento, com essas cores aqui. E lembrando sempre que a nota do adesivo, a imagem, o círculo, a gente tem essas opções aqui que eu mostrei para vocês de poder aumentar, diminuir, fazer a rotação, de que aparece essa parte aqui. Então, a gente sempre tem essa opção. Aqui só mostrando que aqui a gente muda o preenchimento. Aqui, de fato, a gente pode adicionar uma caixa de texto. Uma caixa de texto a gente escreve, né, com o mouse, não é digamos, com a nossa letra, né, que é a caneta, a gente escreve com a nossa letra. Por isso minha letra ficou horrorosa, mas aqui como se fosse no Word mesmo. Então, vai aparecer um quadrado azul e a gente escreve dentro desse quadrado. E aí a gente tem a opção de escolher entre normal, a letra, se vai ser centralizado, do lado esquerdo, centralizado, alinhado do lado direito. Então, assim, a gente tem essas opções. E lembrando sempre que também esse aqui a gente pode rotacionar, pode aumentar, diminuir, pode duplicar, que aparecem esses 3 pontos aqui. Se eu clicar em normal, aqui seria como se fosse o tamanho da fonte. Por exemplo, eu tenho exibição que é maior, eu tenho título, eu tenho subtítulo. E aqui, clicando, a gente pode escolher as cores. E a gente tem essa opção de laser aqui. E, como, assim, é um pouco difícil de explicar, mas é como se fosse um laser, assim, para a gente poder apontar aonde a gente está falando. Por exemplo, eu estou fazendo essa apresentação aqui, aí eu passo, por exemplo, eu passo assim, demonstrando que eu estou falando desse assunto aqui. É um pouco complicado, assim. Mas aqui, clicando nesse Jamboard também, a gente volta na página inicial e clicando aqui no título, assim, a gente pode renomeá-lo também. Aqui uma parte interessante é que a gente pode mudar o plano de fundo, a gente pode escolher, por exemplo, de pontos, quadro negro, de quadrados, né? Tipo uma folha quadriculada, uma folha pautada, a gente pode escolher qual formatação a gente quer aqui. Aí, por exemplo, aqui está o padrão, e aqui eu escolhi pontos. Acho que esses pontos não estão dando para enxergar. Ficou bem aqui, mas a gente pode mudar. E aqui, finalizando, que a gente pode fazer, por exemplo, a gente tem essa tela aqui, e a gente tem a tela 2, 3, e a gente pode ir aumentando os Jamboards e compartilhar com as pessoas para poder compartilhar. É a mesma coisa do Drive, é a mesma coisa que eu já passei. Então, assim, eu não entrei em muitos detalhes aqui, mas se alguém tem alguma dúvida, essa foi a nossa última aula. Qualquer coisa também, assim, as aulas acabaram, mas qualquer coisa depois vocês podem salvar meu número, pode me mandar mensagem. Eu espero que vocês tenham gostado. No máximo até semana que vem eu mando o certificado para vocês, mas eu espero mesmo que assim todos de fato tenham aprendido, né? Esse é meu principal
A minha principal coisa assim, que eu quero, pelo menos, essa pessoa que não sabia nada, saiba um pouco. Esse que era o meu principal objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês querem colocar alguma colocação? É, algum ponto de melhoria também? Depois também eu vou mandar um formulário para vocês, quem quiser responder também, para a gente poder saber o que pode ser melhorado, talvez uma próxima oportunidade, né? Aí, no mais, também eu agradeço vocês a disponibilidade, a vontade de estar aqui, né? Porque muita gente se inscreveu, mas teve gente que nem participou das aulas, e eu vejo, assim, basicamente, sempre as mesmas pessoas em todas as aulas, né? Isso é muito bom para mim, porque mesmo que for 3, 4 pessoas, o importante é que tenham, pelo menos, aprendido um pouco, né? Então, eu agradeço vocês aí também pela disponibilidade, pela vontade de estar aqui, vontade de aprender. Boa noite, gente. Muito obrigado. Qualquer coisa também podem me chamar. Boa noite, gente. Boa Eu fico muito noite, muito feliz, obrigada, Boa Vanessa. noite, obrigada, viu? eu fico muito feliz de ouvir esses comentários. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada.